Você sabia que a dor gerada pela discriminação gera uma ferida que dói na alma e que, na realidade, não afeta apenas a pessoa que sofreu a discriminação, mas também a sociedade que, vez por outra, insiste em colocar o dedo nessa ferida? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Ramanushi e hoje vamos falar de ciganos, a etnia excluída do próprio grupo dos excluídos. A Lei 11.645 tornou obrigatório o ensino da cultura e da história indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Mas a etnia cigana ficou excluída dessa lei, ficou fora dessa lei, ainda que nós também tenhamos feito parte da formação da cultura brasileira. Sim, pois desde 1549 a presença de grupos ciganos, e essa presença se fez constante e importante na formação da miscigenação do que hoje é o povo brasileiro e também da própria formação da cultura brasileira. E fomos mais uma vez excluídos. E hoje eu quero deixar para vocês um exemplo pontual de como a engrenagem da discriminação, do preconceito e da discriminação funciona em nosso país. Em junho deste ano eu assisti a uma matéria jornalística que relatava o seguinte: foi a partir do contato com livros de autores negros e indígenas que os alunos da Escola Estadual Professor Andronico de Melo tiveram as vistas abertas para a diversidade racial, para a diversidade cultural. E um grupo de estudantes da terceira série do ensino médio resolveram, é claro, com o apoio das professoras, fundar a primeira biblioteca antirracista no Colégio Andronico de Melo. Ora, eu achei essa notícia muito louvável, até porque se tratava do Nicão. Nicão. Eu fui aluno do Andronico de Melo nos anos 70. Eu fiquei muito feliz de saber dessa notícia. Nicão era a forma que nós, alunos da década de 70, chamávamos o Colégio Andronico de Melo. Então, depois que passou a euforia da alegria de ver que no colégio onde estudei havia uma iniciativa tão bela como essa, eu tentei entrar em contato com a professora responsável por esse projeto. Liguei para a escola e na secretaria fui atendido por uma pessoa que disse que essa professora não podia me atender, mas que ela me passava o WhatsApp e que eu deveria enviar uma mensagem a ela. Pois não, me passaram um número, eu adicionei o número dessa professora aos meus contatos e enviei a seguinte mensagem. É claro que eu vou chamá-la de fulana e não dizer o próprio nome. Bom dia, fulana. E ela me respondeu, bom dia. Sou Nicolas Ramanushi, um ex-aluno dos anos 70 aí no Colégio Andronico de Melo, e eu fiquei muito feliz de ver essa atitude dos alunos com o apoio das professoras de formarem, de montarem uma primeira biblioteca antirracista, que é óbvio, vai ajudá-los muito no sentido de torná-los jovens com uma visão mais humana e mais voltada para a diversidade, fatos que são muito importantes no momento em que vivemos. E como eu também sou escritor, eu sou um ativista da cultura cigana e um escritor sobre a nossa história e cultura, estou ligando porque eu gostaria de oferecer a doação dos meus livros para essa biblioteca e dessa forma, além
de indígenas e autores negros, vocês também terão o primeiro autor cigano aí nessa biblioteca, para que outros autores ciganos também se manifestem e dessa forma todos nós possamos viver numa sociedade melhor. Então eu gostaria de oferecer a doação dos meus livros. E se for do interesse de vocês, eu também ofereço gratuitamente uma palestra aos alunos, que farei com o maior prazer. Mas sabe como é que é as coisas? Aquela professora que já não demonstrou uma boa vontade no início, depois de ter ouvido o que eu ofereci, ela simplesmente respondeu: interessante, eu vou falar com a coordenadora do projeto para ver se a gente marca um dia. Só isso. Eu falei: tá bom, fico no aguardo. Uma pausa. Você está gostando do conteúdo de hoje? Está? Considere escrever aí nos comentários se você está gostando, se você gostaria de ver algum outro assunto a respeito da nossa cultura e história. Enfim, nós produzimos os vídeos com maior carinho e com maior responsabilidade. Basta vocês solicitarem, ok? Conto com você. Taca o dedão lá no like. E continuando, então, passou um bom tempo e nada daquela professora fulana me dar a resposta que ela ficou de ver com a professora Beltrana, que é quem coordenava ou quem coordena lá a Biblioteca Antirracista no Colégio Estadual Andrônico de Mello. Como não houve resposta, eu pensei, bom, vai ver que na correria, ainda que eu não esteja pedindo nada e esteja, ao contrário, oferecendo gratuitamente uma palestra e a doação dos meus livros, humildemente eu vou sim lembrá-la que eu estou no aguardo de marcarmos um dia para que eu possa, se não quiserem a palestra, pelo menos doar os livros para os jovens, para essa biblioteca, e que os jovens possam ter acesso a esse conteúdo. E o que eu fiz? Mandei um novo WhatsApp. E a mensagem foi mais ou menos essa: bom dia, professora fulana. Você ainda não tem um posicionamento a respeito do que conversamos? A doação dos livros para a Biblioteca Antirracista e uma palestra gratuita para os jovens? Que você ficou de ver com a sua coordenadora a possibilidade de realizarmos em conjunto esse projeto que beneficiará a todos nós? E ela, depois de um tempo de ter visto a minha mensagem, respondeu apenas assim: a minha coordenadora Beltrana disse para marcarmos para agosto. É bom para você? Ao que eu respondi: sim, claro. Fico no aguardo de uma data. E estou aguardando até agora. Ou seja, o que eu não havia entendido é que a professora fulana e a coordenadora Beltrana estavam se referindo a agosto de Deus e não ao mês de agosto. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo, infelizmente tratando de um assunto de discriminação, que é aquele que gera uma ferida não na pele, mas na alma. Um assunto triste, mas necessário. Espero vê-los na próxima quarta-feira. Um abraço a todos.